filmes promovido pelo CineSesc em São Paulo. Hoje, esse primeiro encontro aqui tem por título Balanço 2013 e a gente reuniu aqui alguns destacados críticos cinematográficos para debater uma pauta, como é que eu posso dizer, que contempla várias questões ligadas à fruição cinematográfica contemporânea, que seriam a conversa giraria sobre filmes programados, tempo de exibição do cinema, televisões pagas, previews, home video, pirataria e acesso e compartilhamento de filmes. E quando a gente estava tomando café antes de iniciar essa conversa, eu estava brincando um pouquinho com a abrangência desse tema, né? Um desafio para os críticos que estão aqui presentes, e um deles, que talvez tenha sido Heitor, mas não tenho certeza, falou: e além de tudo isso, a Copa do Mundo. Falei, então vamos nessa. Então deixa eu apresentar para vocês quem compõe a nossa mesa. Na ponta direita está o João Sampaio, que é um crítico de cinema da Bahia. Aqui do meu lado está o Heitor Augusto, de São Paulo. O André Miranda, do Rio de Janeiro, à minha esquerda. E lá na ponta, o Yuno Silva, que é crítico de cinema atuante no Rio Grande do Norte. Então temos aqui, para esse tipo de conversa, uma configuração muito interessante, já que estamos falando da maneira que as mudanças e como está atualmente a recepção cinematográfica por quem aprecia, pelos cinéfilos, pelos interessados em cinema. E, para dar início, acho que a gente vai começar pelo lado direito. Já me apontaram aqui que é para começar por lá, então vamos começar por lá. João Carlos Sampaio, falar um pouquinho de como você tem visto as transformações que têm acontecido nos últimos tempos em relação a esses tópicos. Eu talvez... acho que talvez não, com segurança. Eu sou mais velho aqui da mesa. Eu posso dizer que, desde que eu comecei a me interessar por filmes e assistir filmes, enfim, me tornei um cinéfilo, isso foi lá na primeira metade dos anos 70, a maneira como a gente tinha acesso aos filmes, acesso nas salas de cinema, não estou falando nem das novas tecnologias, era completamente diferente da maneira como a gente tem acesso ao cinema hoje. Então, só para, em uma linha, tentar definir isso, a gente ia assistir filmes em salas gigantescas nos centros das cidades, com ingressos girando entre $0,5 e $1, e os filmes eles iam crescendo de público a cada semana. Então, assim, o primeiro fim de semana não valia nada, porque na semana seguinte ele teria mais e na outra mais. A quantidade de salas de cinema que existiam no Brasil era de praticamente o dobro das salas que existem hoje. Então, assim, e as salas tinham 800, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 lugares. Cineastas como Bergman, Fellini e outros, eles ficavam semanas, muitas vezes meses em cartaz, né? E aí eu olho como é hoje, não bate nada, assim. Na verdade, hoje, em relação a essa descrição que eu fiz para vocês, a gente pode até dizer que vivemos uma situação oposta a essa. Então, isso impacta diretamente na carreira dos filmes, isso impacta diretamente na possibilidade, no acesso que a gente tem enquanto cinéfilo, enquanto apreciador de cinema, para assistir um filme na tela grande. Agora, para falar nas outras janelas, nas outras mídias, aí então essas outras nem existiam naquela época. Muito bem, Joãozinho, feito esse prólogo, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, para a plateia presente aqui. Para o pessoal que está assistindo também, né, em casa, pela internet. Eu queria agradecer muito ao SESC e ao CineSesc, essa casa aqui abriga tantas coisas interessantes durante o ano, né? E acho que esse festival Melhores Filmes, que já é um festival tradicional, 40ª edição, é uma das grandes realizações do SESC. E, para mim, é uma honra estar aqui presente, né, participando um pouco com minha contribuição, né, nessa conversa que a gente está iniciando agora. Bom, eu tinha feito aqui, Chiquinho, como um dos itens é um balanço de 2013, eu fiz só uma apresentação rápida do que foi o ano de 2013, bem sintética, até inspirado um pouco no nosso catálogo do Festival Melhores Filmes, que foi distribuído ontem, na abertura.
Só para a gente ter um preâmbulozinho e aí entrar nessa questão que eu acho que você trouxe, que é muito interessante, sobre essa proposta sua de inversão de como funcionava o circuito antes e como o circuito funciona hoje. Bom, só para tentar resumir o ano de 2013, assim, alguns números que eu acho que são interessantes, né? A gente teve 151 milhões de ingressos vendidos no ano de 2013, dos quais 28 milhões foram para filmes brasileiros, né? Então, uma parcela significativa, né? Se a gente pensar em termos mundiais, um bom percentual, porque em nenhum lugar do mundo a gente tem um percentual de filmes nacionais assim, talvez na França, onde é mais desenvolvido, casos específicos que todo mundo sabe, da Índia, que é sempre citada, onde o cinema deles é o próprio cinema que é consumido, é sinônimo do cinema consumido, mas, fora um caso ou outro, é um percentual bastante razoável, né? Próximo do melhor ano do cinema brasileiro, que foi aquele famoso ano de 2010, que a gente teve alguns filmes chamados Arrasa Quarteirão, né? Que entraram em cartaz e que tiveram uma bilheteria absurda, né? Como Tropa de Elite, o 2, né? Tropa de Elite 2? Foi em 2010. Pois é. Só que aí a gente tem, nessa realidade de 28 milhões de espectadores, dois blocos bem distintos, né? A gente tem um bloco de 10 filmes, mais ou menos, que ultrapassaram a marca de 1 milhão, né? Particularmente, a gente tem comédias como Minha Mãe é uma Peça, que quase 5 milhões de espectadores, né? E, do outro lado do bloco, a gente tem filmes que não chegaram nem a 100 mil ingressos vendidos, e filmes que talvez sejam os mais significativos do ponto de vista de nossa avaliação como críticos, como é o caso do Som ao Redor, filmes que oscilaram ali na casa dos 100 mil pagantes, né? O Som ao Redor teve 95 mil de público, né? E o documentário que saiu melhor, que é o Helena, teve 56 mil, 55 mil, eu não anotei esse dado, então posso estar falhando com o número, mas é em torno disso. Isso eu estou dando esse horizonte só para a gente tatear um pouquinho o que é que foi o ano de 2013. E aí eu acho que essa discrepância entre esses 10 filmes brasileiros que tiveram um êxito de bilheteria muito grande e esses outros que ficaram nessa casa de 100 mil ingressos vendidos e filmes importantes, né? Aí eu cito O Que Se Move, Tatuagem, que são filmes muito significativos e que fizeram menos que 100 mil ingressos, né, vendidos. E isso dá para a gente um horizonte para entender o que é que a gente está chamando de cinema brasileiro, né? Porque vocês que estão aqui, provavelmente cinéfilos, e que acompanham o cinema com mais atenção, se eu falar esses títulos, como eu citei aqui, o Tatuagem, o Som ao Redor, todo mundo conhece facilmente. Mas se você chegar para o grande público e nos rincões do país, onde o acesso ao filme é muito mais difícil, essas pessoas não conhecem esses filmes, né? Elas não identificam esses filmes como filmes que sequer existem, muito menos como filmes que caracterizam o cinema brasileiro. Então, acho que é muito importante a gente ter esse desenho do que é, de fato, esse perfil, esse rosto do cinema brasileiro que as pessoas consomem, né? Que as pessoas estão tendo acesso. E, diante disso, né, desse quadro, eu apontei aqui para mim dois filmes que, para mim, são exponenciais numa discussão que eu quero que talvez a gente desenvolva aqui. Um deles é o Som ao Redor, né, que é um absoluto sucesso de crítica, né, e nas mais diversas esferas, também na academia, ele foi um filme muito aprovado e debatido e apontado como um filme que seria um híbrido, porque ele não é um filme hermético, ele não é um filme adorado como a Educação Sentimental, do Bressani, que é um filme que eu adoro, mas que tem essa possibilidade de, ao mesmo tempo que agrada esse gosto sofisticado, também ter proposições sobre uma discussão sobre o Brasil, sobre a classe média brasileira, sobre as relações intrincadas ainda de nossa sociedade, essa luta de classes que está ali muito bem descrita no Som ao Redor. Então, ele é um tipo de filme que tinha, talvez, potencial para ter um alcance muitíssimo maior do que esse, né? E um outro caso que eu acho particular, que é o caso do Cine Hollywood, que é um filme é um filme de gênero, uma comédia, como talvez as outras comédias, né? E as comédias que levam o selo da Globo Filmes, que são as que tiveram
maior desempenho, né, de bilheteria, só que ele caminha num outro tipo de aspecto, numa particularidade regional. Tanto é que ele é um filme que teve ele é falado, segundo o próprio anúncio do filme, em cearenseis, que seria uma língua peculiar cearense, né, e que, na sua difusão lá dentro do estado do Ceará, teve uma bilheteria absurda, que acabou catapultando a carreira dele no país inteiro, né? Não de uma forma expressiva, assim, a chegar num patamar grande, mas é um filme que ficou acho que na faixa de 400 mil espectadores, que é, talvez, e por isso que eu selecionei ele aqui, o ideal que a gente precisa ter para esse meio do campo, esse cinema brasileiro intermediário, esse que não ultrapassa 1 milhão de ingressos vendidos, mas que também não fica naqueles 100 mil, quase, entre aspas, inexpressivos, pensando na população brasileira, né? Eu acho que talvez esse seja o filme que está faltando, esse filme de 500 mil ingressos vendidos, esse filme mediano, que eu acho que vai dar um balanceamento ao mercado, que vai ser possível a gente ter outro tipo de olhar na hora que a gente se dispor a analisar qual foi a produção brasileira de determinado ano. E esses dois, a minha sugestão é que a gente vá por esse patamar. E, por fim, eu quero fazer uma provocaçãozinha, que eu brinquei que eu ia provocar o André, lendo o texto dele no catálogo. Ele cita se eu estiver errado, você me corrija, por favor, André, em tempo real. Mas você cita o Jean-Claude Bernardet, né, na questão de que, quando você relaciona esse filme brasileiro de comédia que a gente vê hoje, como Minha Mãe é uma Peça, que é um absoluto sucesso, e outros nessa linha, esses que eu brinquei que levam o selo Globo Filmes, ou que são aparentados, de alguma maneira, com o selo Globo Filmes, você faz uma comparação com A Chanchada, puxado pelo Jean-Claude, né? Que ele disse, será que a gente vai deixar acontecer o que aconteceu com as chanchadas, que foram rechaçadas durante muito tempo, criticadas e tal, tidas como um cinema menor, para só depois reconhecer o valor delas e tal, tal, tal. Aí minha provocação vai nesse sentido, porque a gente já falou de número, eu acho que a gente tinha que trazer alguma coisa de conteúdo. E aí minha provocação no sentido de que, na verdade, eu vejo, André, situações muitíssimas diferentes, porque a chanchada ela tinha uma autenticidade, ela criava, mesmo que as pessoas naquele momento não identificassem nela nenhum valor, mas ela criava um tipo de comunicação e um tipo de linguagem e de clichês e de tudo que era absolutamente novo, que era dela, chanchada. Embora você possa dizer que ela herdasse trejeitos dos programas de auditório, dos programas de rádio, inevitavelmente as chanchadas tinham também esses traços dos programas de rádio, dissessem que ela, pela característica musical que algumas delas tinham, elas também herdavam dessa tradição do rádio, também essa coisa da musicalidade e do carnaval, que era um tema recorrente também nas chanchadas. Então, embora elas tivessem esses outros expedientes que forneciam para a chanchada o seu caldo, né, ela era autêntica como criação audiovisual. Ela é uma expressão audiovisual que nasceu ali, no cinema, sabe? E isso eu acho que é muito diferente desse tipo de filme que a gente vê hoje, que é um filme que tem a sua matriz na televisão, né? Ele nada mais é do que a apropriação da linguagem televisiva utilizada numa exibição para tela grande. Então, eu acho que, na hora que acontece isso, que é só uma transposição de um veículo para o outro, uma reapropriação, até que esse movimento se mostre capaz de criar uma coisa original, eu, sinceramente, até agora ainda não vi nascer traços de uma originalidade desse cinema que herdou da TV todo o seu manancial, tanto os atores, as caras que estão lá na frente, como o jeito de fazer, como o tipo de humor, né? Tudo me parece muito capturado da televisão. Então, aí, nesse aspecto, eu acho que ele diverge completamente da chanchada, né? E talvez daqui a 30 anos alguém esteja dizendo que é uma bobagem, que alguém tenha dito disso um dia. Mas, para mim, me parece um caso bastante diferente, né? Isso só para deixar essa provocação no ar, né? E, assim, com isso, termino minha primeira fala, viu, Chiquinho? Você sabe que é uma temeridade entregar um baiano um microfone na primeira fala, né? Vocês corriam risco de ficar aqui até o final eu falando sozinho, né? Para não fazer isso, eu espero que... E o Chiquinho já me conhece, ele vai me policiar e
e a gente vai conseguir fazer um diálogo bacana. Eu não preciso nem fazer nada aqui, né? Porque se o próprio João Baiano já está se policiando, o que resta para o mediador? Eu tinha feito uma brincadeira antes de começar aqui, falando, sentindo falta, né, das mulheres críticas de cinema, mas fazer justiça, o Cinesesc tinha escalado a Nina Harry para estar aqui hoje, e ela, por motivos de saúde, enfim, ela está doente, ela não pôde comparecer, então fica feito o registro aqui. Antes de passar a palavra aqui para o Heitor, eu queria já aproveitar para convidar vocês. Amanhã, aqui nesse local, nesse horário, a gente vai ter mais uma etapa do Seminário da Crítica. Amanhã o tema é 4 décadas de cinema. Você vê que os temas são um desafio para quem está na mesa, né? Não é brincadeira, não. E a gente vai ter aqui como convidados Francisco Alambert Júnior, o professor Máximo Barro, o Carlos Augusto Calil e a Zita Carvalhosa. Muito bem, Heitor. Palavra. Boa noite. Deixa eu ver se está funcionando. Você está fazendo aqui as funções de mesa e fazendo muito bem, como sempre. Eu nem comecei. Mas eu ia fazer a sugestão, já que o Joãozinho colocou um tema na mesa e convocou, inclusive, o André, e como a minha fala é mais particular, eu vou tocar em coisas muito específicas, eu acho que você podia, inclusive, passar a fala para o André, eu falo depois. Né? Feito com tanta gentileza e delicadeza, eu aceito. André. Então vamos pro Vale Tudo. Brincadeira. Não, boa noite, gente. Eu ia falar de outra coisa, mas, enfim, falando um pouquinho, respondendo ao João, na verdade, o que eu tentei provocar ali, muito mais do que, enfim, simplesmente fazer uma análise, uma comparação com a chanchada, dessa comédia brasileira atual com a época da chanchada, é muito mais, vamos analisar essa comédia brasileira atual. O que me incomodou muito em 2013, o que vem me incomodando, não só em 2013, mas nos últimos anos, é que eu acho que por parte da crítica, e, gente, parte da crítica eu me incluo, então, enfim, não estou, eu sou melhor, não é isso. Enfim, por parte da crítica, eu acho que houve em vários momentos um desprezo, mais do que preguiça, um desprezo com essas comédias. E isso, que eu acho que até que foi quando o Jean-Claude escreveu, enfim, que ele estava falando de Pernas pro Ar 2, se não me engano. Acho que ele partiu dos Pernas pro Ar 2. Eu acho que ele estava falando um pouco disso. Galera, peraí, vamos, assim, é um cinema sendo feito aqui no Brasil, é um cinema que está atraindo muita gente para assistir. Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, teve um boca a boca gigantesco, enfim, o filme não começou muito grande, mas ele foi crescendo aos poucos pelo boca a boca. Então a gente tem que olhar esse cinema de alguma forma, a gente tem que, enfim, como você fez agora, enfim, a gente tem que olhar e a gente tem que analisar isso com seriedade. O que me incomodou muito em fóruns, em alguns debates que eu assisti, foi não vamos ficar discutindo isso, não vamos perder tempo discutindo essa comédia brasileira. E o que eu acho, um filme que leva 3 milhões, outro filme 4 milhões, enfim, filmes que vão levando essa gente toda para o cinema, a gente tem que discutir sim, a gente tem que pensar que cinema é esse, por que esse cinema leva tanta gente para as salas, enfim, o que eles fazem de correto. E aí, enfim, a gente tem uma discussão. É só uma distribuição mais acertada? É só mais dinheiro para a divulgação do filme? Ou tem algo além? Eu acho que essa é a discussão que cabe a gente, cabe, enfim, ao papel da crítica fazer. É uma discussão difícil. Eu acho que, na verdade, a tendência maior, a gente realmente... É claro, a tendência maior não. Eles são filmes que apropriam elementos da televisão, enfim, que a gente tem uma tradição muito grande de televisão, uma tradição reconhecida no exterior, inclusive, então esses filmes se apropriam disso e colocam no cinema. A gente tem que discutir, eles fazem mais do que isso ou não? Enfim, eles só apropriam, eles só pegam uma coisa que já é feita ali na TV e colocam na tela grande, ou eles, enfim, eles vão um pouco além? Eu acho que é um pouco a discussão. Jean-Claude fala muito de Pernas pro Ar, que ele mostra muito uma situação de uma mulher brasileira contemporânea, enfim. Eu acho que cada filme talvez tenha a sua particularidade, eu acho que, enfim, discutir pontualmente, não sei se é o momento, mas eu acho que talvez a gente consiga enxergar nisso, e até na capacidade que esses filmes têm de se comunicar. Eu não acredito que seja só divulgação. Eu acho que a divulgação é muito importante, mas eu acho que, enfim, eu acho que eles têm uma capacidade muito grande de se comunicar. Então, eu acho que esses filmes, enfim, estão apontando para alguma coisa ali. A gente não se faz filme não se deve fazer o filme que o público quer ver. Eu acho que o cara que faz um filme tem que fazer o filme, enfim, que do coração dele, enfim, o filme da experiência dele, o que ele quer mostrar. Mas, enfim, esses caras estão de alguma forma. Espero que eles estejam fazendo filmes que eles queiram mostrar, enfim, mas estão conseguindo também construir um público. Eu acho isso para um cinema que a gente, enfim, para um histórico recente que a gente tem de bilheterias muito ruins, um histórico, sei lá, de 10 anos,
eu acho que isso é muito significativo. Eu acho que para isso a gente tem que observar, enfim. Então, na verdade, o que eu queria meio que pontuar era isso. Não discordo de nada que você falou. Eu acho que concordo bastante com você, até porque eu nunca discordei de você na vida. A gente sabe que, né, tem uma coisa de paixão, enfim. Mas o que eu queria lembrar, enfim, e eu acho que tem tudo a ver com isso, tem a ver com essa discussão do ano de 2013, uma discussão ampla, é que a gente tem uma questão no Brasil que é o acesso. Eu acho que e aí eu tô olhando um pouco para o futuro, eu tenho um temor que essa questão, enfim, piore. A gente está vivendo um processo que eu acho que talvez quem não é tanto do meio não acompanhe, digitalização das salas, para uma questão, para uma obrigação, para uma imposição, inclusive, das majors, que são os grandes estúdios, enfim. Todas as salas do mundo estão mudando, estão largando a película e estão adotando um sistema digital, um único sistema digital. E, enfim, isso talvez seja um problema, mas pode ser uma discussão técnica. Eu acho que não vale a pena ter aqui, porque, enfim, talvez nós não sejamos as pessoas mais apropriadas para essa discussão técnica. Mas, enfim, o que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro são os cinemas estão abandonando a película e estão abandonando outros sistemas digitais para passar para um único sistema digital. Isso é muito caro. Existem programas de financiamento do governo para isso, existem formas de se fazer essa troca sem financiamento do governo, enfim, com alguns financiamentos privados. Porém, existe um temor muito grande que as salas menores, salas do interior, que já têm uma dificuldade para receber filmes, enfim, já tem uma dificuldade para sobreviver, inclusive, Cine Hollywood, eu acho que fala muito disso, né? Existe uma preocupação muito grande que os cinemas podem fechar. E a gente tem hoje 2.500 salas, mais ou menos, enfim, não sei o número atual, mas... 2.200 e alguma coisa, é o número oficial da Ancine. Tem menos? 2.200? Eu pensei que fosse um pouco mais. 2.200 e alguma coisa. E, pelo menos, foi o número oficial da Ancine, né? Porque a Ancine trabalha com dados de cinema que estão em operação. Sim. Esse número cresce quando você tem salas que estão lá desativadas, mas que continuam, no papel, continuam existindo. Né? Então, é um número muito baixo. Se você pensar que Noé estreou hoje, eu acho que com 1.000 salas, né, 900 e tantas salas, enfim, ele pega mais de 1/3 aí das salas do Brasil. Então, é um número baixo. Então, assim, se a gente pensar que esse número pode diminuir por conta da digitalização, por conta desse processo caro de digitalizar uma sala de cinema, enfim, eu acho que a gente tem algo a se preocupar. Então, a gente vem de 3 anos de bons públicos brasileiros, como o João falou. A gente teve um bom público ano passado. 2010 foi um bom público. 2011 e 2012 também foram bons públicos para o cinema brasileiro, sobretudo por conta das comédias. A gente vem de anos razoáveis, anos bons, e não como eram na época que o Chiquinho lembrou. A gente tinha o dobro de salas, a gente tinha uma produção, enfim, mais constante. E a gente agora vive o temor, que é um temor que não é muito falado para o grande público, para as pessoas fora do meio. Se discute isso muito no meio, mas fora do meio talvez isso não tenha chegado. Isso acho que é uma aflição que eu tenho às vezes. Eu falei, cara, as pessoas não sabem o que está acontecendo, essa dificuldade que muita gente está tendo para mudar suas salas para digital. E o preço disso, e o preço que vai ser pago, não o preço financeiro do cara mudar, mas o preço para uma cidadezinha no interior, sei lá, da Bahia, que pode perder seu cinema. Enfim, o preço cultural disso, eu acho que é muito grave. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar isso, a gente tem que tentar, de alguma forma, acho que é nosso papel, enfim, jornalistas, críticos, de tentar levar essa discussão para o maior número de pessoas e mostrar o quão importante é essa discussão hoje no Brasil. Enfim, eu queria puxar por essa... Posso só dar um dado, que eu tive recentemente conversando com o pessoal da Ancine. Eles estão muito, ao contrário, muito otimistas. Tem um otimismo que... eles planejam para daqui a 4 anos 8.000 salas. É o patamar que eles querem atingir. Porque isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eu acho dificílimo. Por mais que você tenha dinheiro, quem é que vai administrar e gerir essa sala? Você precisaria da iniciativa privada entrar, pegar esse dinheiro por algum tipo de aporte. Então, assim, mas independente disso, André, só para poder a gente pontuar isso e dar um pouquinho o que é que o governo acha que pode fazer, né, já que você apresentou muitíssimo bem a realidade, né, que é essa mesmo, mas o que o governo pensa, através principalmente do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem agora, já vai ter um start, acho que de 50 milhões, agora já numa primeira leva, e que ele pretende atingir essas salas e, principalmente, os espaços, as cidades com menor número de habitantes, que não têm sala de cinema. Aí vão ganhar isenção e vários outros benefícios para tentar ampliar esse número de salas.
Só que aí tem uma coisa que esconde, um dado que esconde, isso que o Chiquinho tinha falado. A gente tinha antes salas de 3.000, 4.000 lugares, 2.000 lugares. Esse número de 8.000 salas, são 8.000 salas pequeníssimas, né? A maior parte delas. Salas de 100, 200 lugares. Então, em número de público, a gente não vai estar aumentando o número de poltronas, na verdade, tanto assim. Né? É só para a gente também ter esse horizonte diante desse número do governo. Só um parênteses rápido, eu só acho que a gente não vai chegar até para uma brincadeira que o Heitor fez lá embaixo, a coisa da Copa do Mundo. Eu acho que é fundamental de falar de Copa e de Olimpíada nesse momento, porque assim, acho que o Estadão fez essa matéria recentemente. O dinheiro que poderia ir para a cultura está sendo voltado para programas de esporte. Porque, enfim, nesse momento, o esporte para o Brasil é mais importante. Então, assim, eu acho que ainda tem uma coisa sombria, pensando daqui para frente, que é o dinheiro para cinema, para a cultura, para as artes em geral, ele vai para outro lugar, ele não vai existir, ele não vai estar vindo para cinema. Então, por isso que eu acho que chegar a 8.000 salas daqui a 4 anos, eu, sinceramente, a gente volta aqui daqui a 4 anos, se eu estiver errado, vocês me cobrem, mas eu acho que eu não digo difícil, eu digo impossível. Essa questão do número de salas no Brasil, ela é dramática, porque ela impacta diretamente na diversidade e na oferta de cinemas que estão à nossa disposição. Quem mora aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro tem uma situação bastante privilegiada em relação ao resto do Brasil. Quando a gente vai para outras capitais, sei lá, para o Centro-Oeste, capitais de estado mesmo, o que o espectador tem ali à disposição são salas em meia dúzia, 8, 10 shoppings, onde o cardápio cinematográfico de janeiro até dezembro é estritamente, exclusivamente blockbuster. Não passa filme europeu, não passa filme pequeno brasileiro, não passa filme pequeno norte-americano. E é esse o cardápio da maioria das poucas salas de cinema que tem no Brasil. Só para a gente ter ideia, a quantidade de salas em relação à população, o Brasil é muitas vezes menor do que do México e algumas vezes menor do que da Argentina. Então, assim, isso impacta diretamente no acesso que a gente pode ter a todos os filmes que não são blockbuster. Então, assim, você está numa realidade de poucas salas por habitante, você não vai ter filmes que não sejam os grandes espetáculos cinematográficos. É apenas isso, assim. Heitor, agora sim. Bom, boa noite formalmente. Agradeço imensamente o convite do CineSesc, o prazer de fazer parte dessa mesa com gente bacana, gente que eu amo, admiro. A minha fala vai ser pontual, colocar algumas coisas, tentar trazer algumas coisas, retomar coisas que o Joãozinho, que o André falou e trazer outras, porque André fala dessa inquietação, desse incômodo que ele tem com esse tema, a questão da digitalização da exibição, e dos impactos que isso tem, já está tendo, vai ter, e que a gente vai ter maior dimensão nos próximos anos. E Chiquinho fala de diversidade, né? E essa questão da diversidade de exibição, cardápio de filmes que é exibido, que circula, isso é talvez a questão que mais me inquieta, não é nem inquieta, não é que angustia. Acho que falar da palavra angústia é o que seria a que melhor traduz, né? Porque, enfim, acho que a gente faz um diagnóstico aqui comum, né? Que a gente tem uma quantidade de salas ridícula para o tamanho do Brasil, e a gente tem uma ocupação dessas salas, uma ocupação de mercado que não reflete em nada a diversidade da produção brasileira. A gente pode, inclusive, entrar no mérito de discutir essa diversidade está boa, está ruim. A gente tem os filmes chamados, perdão pelo termo genérico, mas os filmes independentes, eles estão bons, eles estão ruins, são feitos para os amigos. Enfim, a gente pode trabalhar dentro de vários clichês dentro dessa coisa chamada diversidade, mas, enfim. A gente tem filmes sendo feitos, a gente tem filmes interessantes sendo feitos, e esses filmes continuam relegados a uma condição invisível. Assim, para citar rapidamente alguns desse ano passado, o comecinho desse ano, filmes que eu adoraria que muitas pessoas, não só nós que estamos aqui, enfim, imagino que aqui fisicamente, não sei, o público está assistindo, mas fisicamente está falando de um público cinéfilo no centro financeiro da cidade. Mas filmes como A Cidade é Uma Só, Educação Sentimental, As Horas Vulgares, Boa Sorte, Meu Amor, Floresta de Jonas, O Que Se Move, Doce Amianto, Na Carne e na Alma,
Assim, são alguns filmes assim que a gente poderia passar algumas horas, pelo menos para o meu gosto, assim, facilmente, conversando. E, evidentemente, para um cenário de exibição com salas pequenas com uma quantidade não suficiente de salas, e que, uma semana atrás da outra, você encavala Rio 2, Noé e Capitão América, eu acho assim, bastante difícil ter uma discussão minimamente séria a respeito dessa diversidade. Como é que a gente consegue falar de diversidade, sendo que essa diversidade está escondida em níveis bastante cruéis. Eu acho que eu não sou nenhum guru e não tenho e minha reflexão não é inteiramente direcionada à solução de problemas de mercado, mas, enfim, é óbvio que criar condições, e aí o André tocou um pouco nisso, né, de criar condições um pouco mais favoráveis de distribuição, de exibição, acho que para mim é um passo interessante, fundamental. Mas tem uma questão, assim, porque a gente costuma falar muito disso, né? Bom, esses filmes estão sendo feitos, esses filmes não têm janela suficiente para circular. Um filme entra num horário bastante ingrato, 14h, o que obviamente exclui uma quantidade gigantesca de pessoas que poderiam ver, então ele entra num horário, numa sala pouco, enfim. Mas além disso, além desse cenário bastante cruel, tem uma outra questão, e aí eu vou trazer um pouco da minha parca experiência dando aula. Eu costumo dar aula aqui, inclusive, no SESC. Dois cursos que eu dei, eu acho que eles são bastante sintomáticos a respeito disso, assim, de aumentar o tempo de exibição e criar condições minimamente decentes para que esses filmes cheguem a algum público é evidentemente fundamental. Mas eu acho que ainda passa por um outro aspecto, e eu queria deixar essa bola aqui, que parece a questão da educação. E aí eu falo de educação formal, do tipo criança na escola, cinema na escola, cinema na escola como política de Estado. Isso, para mim, assim, acho que não estou inventando a roda. A França, por exemplo, tem uma política bastante consolidada nesse sentido, e para um país como o nosso, em que a alfabetização, de novo, a gente pode discutir a qualidade dessa alfabetização, mas que a alfabetização é algo bastante, a alfabetização massificada é algo bastante recente. Para mim, falar de educação é uma coisa assim, para mim, que me inquieta, que me incomoda e que para mim é fundamental numa das variáveis nessa equação chamada formação de público. E aí eu falo de educação, como eu citei, né? Eu falei de educação formal, criança, mas não só, sem querer ficar parecendo puxa-saco, mas, por exemplo, os cursos de instituições culturais aqui, ou os cursos em periferia, enfim, trabalhar a formação do olhar. Um caso assim, uma anedota, no curso que eu dei de cinema brasileiro contemporâneo, que era para estudar 2 anos de cinema brasileiro, e era para falar de uma coisa, primeira aula som ao redor, segunda aula comédias. Então, respondendo o André, sim, existe, talvez não numa quantidade decente, mas existe gente pensando esse conjunto de filmes, mesmo porque existem especificidades. Eu acho que falar de Os Penetras é uma coisa e falar de Pernas pro Ar é uma coisa. Mas, por exemplo, o trabalho da André Ormond voltado para a cena popular. A gente teve um texto maravilhoso do Raul Artuso na Cinética, na revista Cinética, que responde, inclusive, essa questão, essa colocação do Jean-Claude Bernardet, essa comparação que ele faz com a chanchada. Eu fiz um texto também, enfim, relacionado a isso. Mas, enfim, voltando à aula para eu não me perder, na terceira aula eu fui trabalhar com o que a gente chama de cinema independente brasileiro e com muitos filmes saídos de Tiradentes, vindo de Tiradentes. E eu fui trabalhar noções com a dramaturgia... Da mostra de cinema. Perdão, tá certo, João. Filmes saídos, exibidos ou lançados na Mostra de Cinema Tiradentes. Mostra de Cinema Tiradentes, que existe há 18 anos, é um dos principais eventos cinematográficos no Brasil, e é um evento de curadoria muito forte, voltado para um cinema com preocupações estéticas, com mais preocupações estéticas. Enfim, e aí, trabalhando muito desses filmes, eu senti um ponto de interrogação na cara das pessoas. Como falar, sei lá, de cinema dispositivo. Ninguém estava sabendo do que eu estava falando de cinema dispositivo.
discutir dramaturgia, enfim. E a cada vez mais aulas que eu dou, eu sinto essa necessidade de, para mim, eu posso realmente estar viajando, mas para mim parece coisas que poderiam andar juntos. Uma criação de condições menos cruéis para a circulação desses filmes, alguns deles eu citei aqui, mas formação de público no sentido de educação mesmo, de pegar as pessoas e conversar com elas para aprender a ler um filme. E acho que trabalhar nesse sentido justamente pode ser uma possibilidade de oferecer uma alternativa que não seja só eu vou ver o filme novo com a moça do divã, como é que chama a mulher do divã? Lília Cabral. Vou ver o filme novo da Lília Cabral porque eu já vi o Divã, e o Divã é uma comédia romântica que emula a TV, etc, 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 etc. Eu acho que, enfim, minha colocação ia ser nesse sentido, além de isso que me preocupa, que é, evidentemente, filmes interessantes não conseguem permanecer em cartaz num tempo minimamente decente. Eu acho que, além de pensar na exibição, no escoamento, nos mercados, é só cinema, a televisão está aí, então vamos ocupar a televisão, como é que se dá essa relação, esse tipo de filme é aceito nos canais pagos, enfim, além de pensar essa questão da janela, para mim me parece fundamental pensar a formação de público no sentido mais básico, que é leitura, aprender a ler um filme, entender o que é um plano, entender o significado de um plano. Acho que essas coisas casadas ou próximas, ou andando, ou dialogando de alguma maneira, acho que aí sim a gente pode pensar, evidentemente, a longuíssimo prazo, em formação de público de fato, porque a gente pode dizer, é interessante que de pernas pro ar faça tantos milhões, porque estamos pensando numa indústria e tem gente que vive de cinema, então, ok, podemos defender e legitimar esses filmes nessa frequência, mas penso eu, em termos de formação de público, eu vejo muito pouco. Eu vejo esses filmes fazendo muito pouco, agregando além desses 5 milhões, desses 6 milhões. A minha colocação, breve e meio atabalhoada, nesse sentido, assim, de pensar a criação de condições decentes para que se reverta esse cenário de crueldade. E a gente pode pensar, é só cinema, a janela ideal é o cinema, a gente pode pensar isso, mas também pensar a formação de público no seu sentido mais ali, mais básico. Enfim, era com isso que eu queria iniciar a minha fala. Obrigado. Uma linhazinha, só para lembrar que esses filmes, quase que 100% do investimento é de verba pública. Então, assim, não tem nada que justifique, com o Estado sendo promotor desses filmes, que esses filmes não sejam utilizados em escolas públicas ou em cineclubismo, né, incentivo ao cineclubismo. Quer dizer, faz todo sentido o que você está dizendo, né? Não tem porquê, não. E essa crueldade, só para lembrar mais uma vez, ela é maior ainda quando a gente pensa que naqueles 7%, 8% de municípios do Brasil que têm salas comerciais de cinema, ou seja, 92%, 93% dos municípios não possuem sequer uma sala comercial de cinema, a maioria desses municípios, esses filmes que o Heitor citou aqui, sequer chegaram a entrar em cartaz. Deixa eu só complementar uma coisa, Complemente. falando nisso. Sim, tem essa questão dos 9%, mas na própria cidade de São Paulo, se você pensa onde estão localizados os cinemas e os cinemas de arte, em efeito cinematográfico, São Paulo acaba em Itaquera. Só que você tem mais 1/3 de cidade. Você tem São Mateus, você tem São Miguel, enfim, você tem um mundaréu de gente, você tem cidade Tiradentes. Mais prefeitos de cinema. Sem cinema. Assim, para efeitos de sala de cinema, se você mora no fim da Zona Leste, você vai para Aricanduva, que é 1h30 de viagem, ou você vai para Itaquera, que é 1 hora de viagem. Enfim, São Paulo, Zona Sul, a mesma coisa. Campo Limpo, e depois de Campo Limpo, para onde é que vai? Então, são os 8, 9% de cinema, mas a própria cidade de São Paulo, a concentração é Esses agressiva. filmes que você citou, eles passam aqui na Rua Augusta e na Avenida Paulista. Fica aqui. Muito bem. E Uno, por favor. Boa noite a todos. Agradeço o convite do CineSesc. Primeiro, realmente é uma honra para eu, de certa maneira, perto de Rio, Salvador e São Paulo,
A gente está praticamente à margem, estamos bem na esquina do Brasil e lá a situação não é tão diferente, mas eu afirmo que é bem mais complicada. Lá é bem Natal, Rio Grande do Norte. Isso, Natal, Rio Grande. Eu venho de Natal, da esquina mesmo do Brasil. E até outubro, novembro do ano passado, a cidade, a capital, com quase 1 milhão de habitantes, ela tinha apenas 14 salas em 2 shoppings. Eram 2 multiplex. E, de repente, agora a gente tem 26 salas em 4 shoppings, tudo concentrado. Os cinemas de rua fecharam, como em vários lugares. E uma curiosidade, Rio e Noé estão dominando 65% da programação. Todas as sessões, 65% da programação tem inclusive um multiplex que só está passando Noé e Rio. Então, assim, não há opção mesmo. Algumas coisas que foram levantadas aqui, depois eu queria, enfim, pontuar. Uma coisa que o João falou interessante sobre essa intenção da Ancine de ampliar a quantidade de salas para 8.000. E aí, que tipo de sala é essa? São salas pequenas, às vezes um data show já é considerado uma sala de cinema, porque existe um projeto de se criar salas digitais, pequenas salas digitais, que não vão trazer um projetor de última geração, enfim. Está explicando, tem um programa chamado Mais Cinema, Isso. que até a minha pequeníssima Aratuípe, atualmente com 8.000 habitantes, foi contemplada e tem uma sala dessa. Essa chama Mais Cinema. E tem o próprio projeto do Fundo Setorial do Audiovisual, que é outra coisa. Aí a gente está falando de sala comercial, com capacidade de receber via satélite, a programação convencional que todo cinema recebe no Brasil inteiro. Então, essas 8.000 seriam salas comerciais. Não é sala com data show. Certo. Data show é lá no Mais Cinema. Ótimo. Ótimo, fico feliz. Bom, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 2 têm cinema. Só alguns dados. O Chiquinho falou sobre a diversidade, a possibilidade da gente estar assistindo outras coisas que não vêm de Hollywood, geralmente blockbusters. Temos algumas opções. Eu estou fazendo um painel da realidade local, porque, enfim, eu estou meio como novato aqui, debutando nesse debate, e é interessante mostrar para o Brasil e para quem está assistindo, principalmente aqui em São Paulo, que concentra as grandes salas, a realidade que a gente vê lá para cima no Nordeste. Foi muito bem citado a questão do Cine Hollywood, que começou forte no Ceará, numa distribuição diferenciada. Eu acho que foi no boca a boca, o Alder Gomes botou o filme debaixo do braço e saiu circulando, chegou forte também em Natal. Mas a gente tem iniciativas pontuais para poder fugir desse circuitão que a gente conhece. Um dos projetos que tem, inclusive, em 5 pontos aqui de São Paulo é a seção Cinecult. Eu acho que tem em várias cidades do Brasil, acho que são 28 praças. E a seção Cinecult é um fenômeno em Natal, é impressionante em termos de números relativos, é campeão de audiência em todo o Brasil. Então, assim, não temos mais público que os cinco complexos que exibem aqui, mas a gente tem todas as salas lotadas. Assim, a maioria das sessões é uma promoção de um circuito comercial, que é o Cinemark. É do Cinemark. E, na verdade, é uma parceria que... produtores locais. Aqui em São Paulo ele não impacta muito, mas no Nordeste ele é um sucesso e tanto. Exatamente. Então, assim, só para a gente ter um exemplo bem prático, apenas o Cinecult exibiu o volume 1 de Ninfomaníaca. Em 6 sessões, quase 2.000 pessoas. Quando chegou o volume 2, todo mundo ficou de olho e já pintou outras sessões no circuito comercial, enfim. Eram apenas 6 sessões, 2 sessões semanais, e no volume 2 a gente já tinha outras opções. Então, até que ponto essa história de que não tem espaço para filme? É tudo uma questão econômica mesmo, comercial, de não apostarem, de não investirem, de não arriscarem. Tem muito a questão de arriscar ou não, né? Voltando à realidade local, Cinecult, campeão de audiência, Brasil. Temos outra questão também, a Fundação de Cultura de lá, que faz, às vezes, de secretaria municipal, ela está
ela acabou de perder uma cadeira do audiovisual, então, enfim, todo o mercado, as pessoas envolvidas na área de visual, junto com a BDIC, nos juntamos e fomos atrás reivindicar um espaço na Secretaria Municipal. Por que não ter alguém pensando em audiovisual? Então, só para vocês terem a noção de que começa não só na questão da educação, na formação de público, mas a própria gestão também precisa estar atenta no que está acontecendo. Porque a gente tem a questão da exibição digital, mas o cinema deu um salto muito grande em termos de produção. A partir de celularzinho, você já consegue fazer um bom celular. A questão toda é a linguagem, é o olhar, é a forma como você vai captar determinado conteúdo, que sim, se pode fazer cinema com uma câmerazinha simples, digital, hoje em dia. E a gente precisa pensar nisso. Bom, uma coisa interessante que acontece no Rio Grande do Norte é que a gente tem pouquíssimos longas-metragens. Acho que só tem que entraram para a história 2, e que foram produzidos ainda em 70, 80. Boi de Prata é um deles. Pode procurar depois que vocês vão encontrar. O Rio Grande do Norte tem uma luz fenomenal para cinema. Um filme que foi gravado lá, acho que o último grande filme gravado lá foi o Homem que Desafiou o Diabo. Não estou além do mérito, a questão é que temos paisagens, temos luz, estamos começando a pensar melhor na formação das pessoas que prestam serviço, que atuam nos bastidores. Há uma preocupação, pelo menos da turma que está por trás, que está produzindo em formação. Não chegou ainda na gestão pública como a gente gostaria. A gente está deixando de, a gente se acostuma a ficar esperando o que podem oferecer, o que fazem. Então as pessoas estão correndo atrás mesmo dessa formação. Mas tem uma coisa muito interessante por lá, que são a quantidade de festivais. São bons festivais. A gente tem, apesar de não ter cinema, a gente tem bons festivais. Eu estou, inclusive, fazendo já uma merchan de um festival que rolou a primeira vez agora em 2013. É o Festival de Gostoso. Depois vocês procurem. São Miguel do Gostoso, o João teve lá. Foi uma exibição, foi a primeira exibição 2K do estado, na beira da praia. Então, assim, um lugar paradisíaco, sessões lotadas. Então, não é questão do desinteresse. É aquela mesma história que também a gente já passou pelo jabá do rádio, enfim. Se não tem opção, a pessoa acaba realmente se contentando com qualquer coisa que passe no cinema. Então, tem o Fest Natal, que foi o primeiro festival de cinema do Nordeste. Está completando agora, está beirando os 30 anos já. Tem o Goiamum Audiovisual. Mas aí ele não foi, não. Aí eu tenho que falar da nossa jornada de cinema da Bahia, que não existe mais, mas que ela tem mais de 40 e tantas edições. Ele é de 71, né, Chiquinho? Você estava lá. O Festival de Cinema? Festival de Cinema? A Jornada da Bahia. Ah, tá. Não, então corrigindo, é o que está em atividade, é antigo. É do começo dos anos 80, pelo menos ali. É porque a Bahia não é bem mais Nordeste, não é meio Brasil, né? A Bahia é um planeta à parte, é um país à parte ali. O cara fala com a pose de coronel dessa para dizer que é a Bahia que está à parte, né? Não, a Bahia enfim, não é a coisa é melhor do mundo, não, é o melhor da Bahia, né? Mas acima da Bahia a gente tem uma outra, é bem diferente, tem algumas ilhas como o Recife e Fortaleza, mas a média geral é bem complicada. Bom, Fest Natal, um dos mais antigos do Nordeste, então, corrigindo. Tem o Goiamum Audiovisual, que é de uma galera independente totalmente, que começou com ONGs, um pessoal que trabalha com pontos de cultura, com formação, com oficinas de produção mesmo, de fotografia, enfim, que acabou se juntando e vendo esse espaço e ocupou esse espaço. O Goiamum hoje faz parte de um circuito importante, esse circuito independente. Temos o Festival de Gostoso, que começou muito bem, começou forte, está caminhando agora para o 2º ano. Acontece, não sei se agora Copa, eleições, se vai manter novembro. E tem a Mostra de Bahia Formosa, uma mostra internacional ligada ao cinema da Polônia. Um empresário polonês abriu
uma pousada lá e, de repente, ele vou criar um festival de cinema internacional e linkou Brasil-Polônia. Então fica esse registro aí da realidade que acontece por lá. E eu queria jogar aqui para a mesa, já passando a bola e entrando no assunto, questão da pirataria. Como é que a gente sobrevive em termos de cinema lá? Já que a gente não tem salas que abrem espaço para isso, que ousam, a gente tem pouquíssimo espaço cinecult, às vezes o horário é aquele horário ingrato. Então, o papel dos cineclubes ele está assim fazendo um comparativo com o papel do cineclube enquanto formador de público, enquanto disseminador. A pirataria hoje é maravilhosa. Para quem não tem acesso, para quem não tem sala de cinema, poxa, deviam olhar de outra maneira. Inclusive, filmes que são financiados com recursos públicos. Não estou aqui defendendo a pirataria, estou dizendo que ela é uma opção para quem não tem opção. Então, a pirataria hoje faz um papel muito importante que tomou lugar dos cineclubes, que era um circuito mais restrito e acabou popularizando e divulgando e difundindo para lugares e pessoas que realmente se contentavam só com televisão. Então, eu deixo esse debate aí, né? Eu sempre estou dando uma lenta, parecendo um mediador, né? Enchendo o saco. Mas é só porque eu acho que esse nome pirataria, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de separar o que é pirataria. Digamos assim, exibição informal ou difusão informal de filmes. Porque a pirataria o genérico também, o original genérico, né? A pirataria me parece aquele que a gente vê na rua vendendo, que o sujeito. Não, às vezes a difusão é só do arquivo. Então, assim, né, para a gente não ficar com isso. E lembrando que festivais, que você tocou nesse aspecto dos festivais, festival é hoje uma janela de exibição. Ele deixou de ser um evento, uma coisa eventual, né? E ele é hoje a principal janela de exibição desses filmes que o Heitor citou aqui. O que acontece no Brasil. São quantos festivais, Chiquinho, no Brasil? A estimativa é uns 220 a 240 festivais anuais. Isso significa um espaço de exibição, é uma janela de exibição. Então, o festival ele perdeu aquela característica de ser uma coisa eventual e ele é hoje uma janela, concretamente. Aquilo que eu falei no começo aqui de várias capitais brasileiras, cidades médias, que o cardápio das salas comerciais é exclusivamente o grande espetáculo, o blockbuster. Nessas cidades, quando tem festival de cinema, é a única possibilidade do ano que o espectador tem a chance de ver na tela grande um filme que não seja blockbuster. Isso vale para Cuiabá, vale para Goiânia, vale para um monte de cidades. A gente está falando aqui de filmes piratas, a gente está recebendo perguntas via internet. Quem está nos assistindo pode mandar as perguntas via Twitter e Facebook. A Regiane Barbosa, daqui de São Paulo, mandou uma que eu queria que um de vocês respondesse. Ela pergunta assim: como que os camelôs conseguem as cópias dos filmes? Porque muitas vezes eles têm as cópias já antes do filme estrear na sala comercial. Como que isso é possível? Não é difícil, não. É bem fácil. Só um adendo rápido em relação à pirataria, que eu acho que, enfim, responde um pouco a pergunta da Regiane, né? Isso. Mas eu acho que assim, a gente teve um momento lá atrás onde não havia opção para assistir via internet. E não havia opção física, havia alguns festivais, agora os festivais se espalharam, enfim, tem mais cidades. Só que hoje eu acho que já surgem outras janelas via internet legais e que seriam opções à dita pirataria, que é um termo que, enfim, tem uma conotação muito negativa, mas já há opções legais. Netflix, iTunes, enfim, essas janelas, essas mídias que estão chegando, que chegaram finalmente ao Brasil e, enfim, que são uma opção e que qualquer pessoa pode acessar isso, qualquer canto do mundo, enfim, sem necessidade de baixar um filme, digamos, ilegalmente. Agora, sei lá, existem sites, e aí todo mundo aqui sabe disso, que reúnem, sei lá, cinema japonês dos anos 40. Isso não vai ter Netflix, não vai ter no iTunes, não vai ter nada. Eu baixo. Simples. Tá, agora respondendo a Regiane... Tá gravando, viu? Tá gravando. Já que está gravando, eu não estou defendendo a pirataria. Eu sei, claro. Fique bem claro. Agora, respondendo a Regiane, como? É muito simples. Assim, tem uma diferença da data de estreia do filme no Brasil do filme no exterior. Então, acho que começa por aí. Se o filme estreia, sei lá, Divergente, que é um blockbusterzinho de adolescente. Blockbusterzinho não é porque é menor, é porque é para adolescente, enfim, perdão. É um blockbuster de adolescente que vai estrear aqui daqui, acho que 2 semanas. Divergente estreou nos Estados Unidos há umas 2 semanas. Enfim, há 2 semanas alguém entrou numa sala americana,
pegou aquela câmera, enfim, botou a câmera escondida dentro da tela, dentro da sala, pegou um gravador de mão ali, um gravador qualquer, que nem a gente grava a entrevista, enfim, filmou, reproduziu aquilo, jogou aquilo na internet, enfim, as pessoas passam a vender aquilo em todo canto do mundo. Eu acho que chama de maluco, não de mau sentido, mas alguém vai lá e faz uma legenda para aquilo, dá um certo trabalho, até porque o som não é bom, enfim, e o cara passa a vender isso no camelô. É a forma mais fácil e mais rápida de você ter um filme no camelô. E tem a outra forma, que é em algum determinado momento do processo de produção, porque hoje tudo é digital, vaza de algum jeito esse arquivo. Sim, isso acontece bastante, que não é... Wolverine, por exemplo. Enfim, não, vaza muito. 90% é assim, mais do que essa do filmar, 90% não é a filmada. Sim. 90% é a que vazou em algum momento da etapa de produção do filme. Agora, só um breve comentário para a gente. Assim, se alguém já viu um filme desses gravado em sala, a qualidade é muito ruim. Sinceramente, eu não sei como é que é possível assistir um filme assim. Eu não consigo, enfim, já assisti pedaços por uma questão profissional, sendo muito sincero, não foi... Enfim, comprei já filmes piratas para fazer matéria. Enfim, a qualidade é muito ruim, mas muito ruim. Então, eu não acho admissível assistir um filme assim, porque, enfim, você não consegue ver o filme, e o som é ruim, enfim. Deixa eu mandar uma outra pergunta aqui que veio via internet, essa é da Olívia, do Rio de Janeiro. Ela pergunta sobre os filmes que têm versão em episódios para a TV, os longas que têm versões como minisséries. Ela quer saber se, quando eles são produzidos, eles já são pensados para isso. Ela dá como exemplo Serra Pelada, mas a gente tem muitos outros exemplos aí. Queria que um de vocês respondesse, a Olívia, do Rio de Janeiro. A gente tem a pessoa da Globo aqui, pode falar, mas pode falar melhor do que eu. Tem que falar da lei, a lei tá aí pra isso. Mas, assim, varia muito de caso a caso, né? A gente tem um caso, o Serra Pelada, como foi citado, ele já foi pensado para ser assim, para TV e para cinema, né? Mas tem você vai me lembrar agora, aquele dos primeiros filmes, antes do Alto da Compadecida, teve um seriado, que depois virou filme. Qual que foi? Antes do Alto. Lisbela, diz a Maria Fernanda. Lisbela e o Prisioneiro? Não. Não. Tem um seriado... O Alto foi seriado. O Alto foi, mas que ele seguiu o processo inverso, né? Quer dizer, ele foi pensado para seriado e que depois foi para o cinema. Então a gente teve... Homens foi assim. Cidade dos Homens acho que foi seriado. Eu estou tentando... É do mesmo diretor do menino lá do... É do Guel. Esqueci agora o nome. Pode citar o exemplo. A História do Brasil, Caramuru, a Invenção do Brasil, que foi feito para ser seriado e depois foi para o cinema também. Então, assim, a gente tem vários casos em que a gente pode pôr o exemplo do Antônia, da Tata Amaral, que ela estava finalizando o longa quando a Globo se interessou, e aí a Globo, junto com ela, desenvolveu uma série para ser exibida antes do longa ser lançado, a série inteiramente baseada no próprio longa-metragem. O próprio Cidade dos Homens é um desdobramento do sucesso que Cidade de Deus teve nos cinemas. Então, assim, cada caso é um caso. Ela citou esse, que ela já reconheceu, no caso de Serra Pelada, o Serra Pelada ele foi pensado para ser seriado e, ao mesmo tempo, produto para o cinema. Muito bem respondido. Tem mais uma última pergunta nesse momento aqui que veio via internet, a gente vai abrir para vocês. É uma pergunta do Adailton Nogueira, de Caxambu. Ele está perguntando um assunto que a gente mais conversou aqui. Se o cinema brasileiro tem tantos filmes lançados, por que muitos deles não chegam nas salas? O que acontece? Eu diria que a resposta para muitas horas, a gente já deu algumas delas aqui, mas se alguém puder contribuir um pouquinho mais... Só para não falar em número, o Heitor fala agora, mas se eu já dizer, são 127... Heitor, quanto que João? 2013, 127 longas brasileiros lançados, segundo a Ancine. Né? Que é um número extraordinário. Alguns lançados ao mar, né? Que ninguém viu, né? Lançados ao vento. Lançados, eles entraram em cartaz com certeza na região entre a Rua Augusta e a Avenida Paulista em São Paulo. Então. Fora daqui, eu duvido que algum lugar tenha exibido esses 127 filmes comercialmente. Mas é a primeira vez em 30 anos que a gente volta a lançar mais de 100 filmes brasileiros no mercado, dessa maneira, enfim, esporádica e ruim. Mas é significativo isso. Eu queria só contribuir com a resposta. Acredito que o não espaço para escoar essa produção é a falta de ousadia mesmo, é a amarração econômica que existe, porque os exibidores estão ali, há contratos com distribuidoras, então há toda uma questão econômica por trás. Eu acho que é muito mais econômica e falta de ousadia do que outra coisa. 100%. Você falou dos anos 70, Chiquinho, e assim, antes a gente tinha
na cadeia da cadeia de circulação dos filmes, você tinha o produtor norte-americano, aí você tinha distribuidores brasileiros que lançavam esses produtos, norte-americano de todo mundo, né? E você tinha o exibidor brasileiro, que não era o mesmo distribuidor, às vezes associado a algum distribuidor, mas eram três graduações que juntas, combinadas, faziam eram três agentes diferentes do mercado. Que juntos, combinados, faziam um filme chegar ao público. Hoje a gente tem cadeias que são dos próprios majors, né? Aí quando você vê, hoje a gente fala em Cinemark, fala em UCI, a gente fala em cadeias que já estão fincadas já e já emparelhadas com as grandes produtoras. Então, na verdade, o sujeito hoje não passa mais por essas três etapas. Ele não tem que convencer o exibidor lá de Natal do que ele quer, do filme que ele quer mostrar. Não, esse filme já vai vendido, né? Então, assim, na sua produção, já né? na sua Hoje produção. Uma grande produção ele internacional. Já é pensado, esse filme 4 anos atrás já tem a data do quanto. lançamento e o número de salas que ele vai ser exibido. E as majors também mudaram um pouco a forma de, enfim, fazer os filmes. Hoje em dia, uma major, ela faz pouquíssimos filmes. Assim, a matriz mesmo. Claro que a Fox tem a Fox Searchlight, que faz ali os filmes independentes. A Sony tem a Sony Classics, que faz os filmes independentes. Mas, enfim, a Fox, a Sony, a Warner, eles apostam em poucos filmes. São coisas de pouco mais de 10 por ano. Isso no mundo inteiro, porque eles minimizam os riscos. Eles botam toda a grana que eles têm naqueles poucos filmes, colocam aqueles poucos filmes no mercado com uma baita grana de divulgação para poder ter o retorno. Então, eles não saem mais atirando no escuro para vários filmes. Então, até eles próprios eles querem diminuir um pouco, enfim, a oferta. A gente tem pouca oferta muito por essa atuação econômica das mídias que não querem ter o risco de perder dinheiro, como já perderam em outras situações. Muito bem, sigamos. Eu acho que está na hora da gente ouvir as pessoas que estão aqui presentes. O microfone está à disposição. Inclusive, eu vou pedir para as pessoas acenarem. O que foi? A Paula levantou a mão. Então, que seja a Paula. Oi, boa noite. Eu acho que assim existe uma culpa do mercado, com certeza, mas eu queria que vocês falassem ou analisassem um pouco a culpa da crítica e da imprensa também. Porque por que um filme como Ninfomaníaca tem 150 jornalistas numa cabine e Doce Amianto tem 5 pessoas numa cabine? Por que os jornais não dão também mais espaço para esse tipo de filme? Se não tem no impresso, por que não dá no online? O que acontece? Eu quero que algum de vocês fale um pouco sobre isso também. Eu vou passar aqui para lá, porque por favor, comece aí. Não, assim, eu não posso. Eu acho que comparando a trajetória dos três, eu acho que eu sou o que está mais por fora, assim, mais independente, porque eu não escrevo nesse momento para nenhum jornal grande e eu não sou pautado por. Então eu estou do lado dos 5 que vão aí na cabine do Doce. Eu sou um dos 5. Então, assim, essa eu vou deixar para o nosso onipresente aqui, João. Crítica, João. Acho que ele tem mais a responder a pergunta da Paula do que eu. Não, se eu não estava entre os 5, Paula, certamente eu estava na primeira sessão lá, ou então recebi do diretor uma versão. Dá uma olhada aí como é que está isso aí. Porque, assim, eu estou muito atento, eu particularmente estou muito atento à produção, em geral. Agora, acho que tem uma a gente vai ter veículo a veículo, André, vai ter a sua especificidade. No caso do Doce Amianto, por exemplo, lá no meu jornal, ele foi capa, sabe? Isso vai variar muito. Então, a gente tem determinada situação da semana, e o jornalismo ele é muito dinâmico, né, em que determinado assunto que está na pauta do dia favorece que determinado filme seja levantado. O que eu faço muito lá, e eu não sou um editor, na verdade, eu sou uma espécie de consultor para assuntos de cinema dentro do meu jornal, porque eu trabalho independentemente. O que eu faço muito lá, na verdade, é o filme que já está, que facilmente ele já tem público, a gente tem uma consciência de que esse filme não precisa de tanta informação, porque essa informação pode ser, o cara vai dar um Google e vai ter. Então, no caso do jornal impresso, é até uma burrice se você estampa espaço imenso para determinado filme, que já tem mídia na TV, que já tem. Então, como a gente pensa assim, geralmente lá, pelo menos lá no Jornal à Tarde, que é onde eu escrevo, a gente tem espaços bastante razoáveis para o filme brasileiro, para o filme independente. A gente, pelo menos, só para citar um exemplo concreto, amanhã no guia de cinema, lá no jornal, vão sair 2 filmes totalmente meio fora do circuito.
né? Que são os 2 filmes que estão destacados na janela. Né? Isso acontece muito, é muito comum acontecer, porque a gente tem um lugar do fólio, que em jornal é o lugar para quem não é jornalista, quase 99% das pessoas que estão assistindo que não são jornalistas, é aquele recorte, a foto recortada que a gente põe no roteiro. Essa foto recortada a gente dá para o blockbuster. É o espaço que ele tem mais lá no jornal. Fora isso, ele vai ter que sofrer, porque o espaço maior que a gente dá é para o filme de cinema. Porque a gente considera que o filme de cinema é o que faz o sujeito ler jornal. Senão ele vai buscar essa informação em outro lugar. Né? É uma questão de sobrevivência até. Bom, já falando da minha experiência, a gente deu capa para o Som ao Redor, demos capa para a Ninfomaníaca e demos capa também para o Noé. Enfim, é bem eclético e democrático. Mas... exato. É blockbuster. Filmes pequenos. Mas para Natal ele é cinecult. Como, né? Isso. Não, o que... A gente tem que ter essa... A minha resposta, respondendo objetivamente, eu acho que também tem muito a questão do interesse, da expectativa que gera, do volume de recursos para divulgar aquilo. Então, há toda não só o interesse individual do jornalista em participar da sessão tal, da cabine do filme tal, mas tem muito da expectativa que um filme gera. Então, a Ninfomaníaca, o filme, há quanto tempo ele vem sendo, enfim, multiplicado e compartilhado, então as pessoas realmente ficam curiosas, né? Geram curiosidade. E isso acaba atraindo mais atenção mesmo. Não tem jeito. Isso aí é bem pontual e até natural, essa curiosidade, esse interesse por uma coisa que é massificada nas redes sociais hoje, que tudo, enfim. Corroborando isso, a gente tem um comentário na internet sobre a pirataria. Eduardo Nazi fala assim: quanto mais longe do Rio e São Paulo, inclusive, mais verdade isso é, né, de ser o acesso possível a um filme que não seja de grande espetáculo. Temos mais uma. Eu vou pedir para as pessoas só falarem o nome no microfone, já que a gente está transmitindo, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo Ribeiro. A minha pergunta foge um pouquinho do que foi pautado. Eu participo de um grupo na internet, em rede social, que a gente vê a importância do crítico para com o público. Né? Algumas pessoas que participam, a gente fez um trabalho de uma pesquisa para ver qual a importância do crítico em relação aos filmes e essa conceitualização em relação a algumas obras. Por exemplo, o Miguel Barbieri Jr., ele deu 4 estrelas para o filme Minha Mãe é uma Peça, e conceitou o filme do Paul Thomas Anderson, o Mestre, com 3 estrelas. Como é que funciona essa análise fílmica em relação a conceituar com estrelas, ou que seja, o que for, como a Veja faz, com uma estrela é ruim, 2 é regular, 3 é bom, etc. Como é que funciona isso? Porque não há uma análise específica, né? Por exemplo, um estilo do filme do Paul Thomas Anderson com o filme, essa comédia brasileira que fez esse tremendo sucesso. Como é que essa diferença de análise? Não, a questão das estrelas é uma cotação, enfim, eu acho que acaba sendo foi uma demanda de mercado de muitos anos atrás, onde você tem que facilitar o cara que não vai parar para ler aquele texto inteiro, enfim, por falta de tempo, por, sei lá, ou porque não tem paciência para ler aqueles textos chatos de crítico de cinema, enfim, ele só quer saber o que o cara achou na prática, enfim. Sinceramente, eu nunca vi um crítico que gosta de dar cotação, eu odeio dar cotação, mas é uma demanda de mercado, isso, enfim. É um serviço, André. Na verdade, no jornal você tem lá a sinopse do filme, tem lá a ficha técnica e tem as estrelas, tudo junto no mesmo lugar. É porque ali é o espaço do serviço, né? Aquilo não é crítica de cinema, aquilo é um conceito, né? E um conceito que tem essa função de serviço, como a gente tem lá o preço que é cobrado na sala, isso é mais um serviço. E que acabou se agregando a esse trabalho da gente, né, mas que, como o André falou, ninguém gosta, né, dessa atribuição de estrelas, e você vai ter uma diferença imensa de um crítico para o outro. Às vezes, dentro do mesmo veículo, você tem uma disparidade muito grande de opinião sobre o filme. O que leva muitas vezes o Agora, leitor... eu queria só voltar à questão da Paula, que casa com o que ele propôs, Chiquinho, que é de pensar que importância tem hoje também o jornalismo
que cobre cinema ou a crítica de cinema para esse efeito do mercado, né? Eu sei que ela é importante para o valor, para o filme pequeno, Paula. Ele é muito importante, porque essa conceituação ajuda na pequena carreira desse filme, né? Que é uma carreira também sutil, que é uma carreira feita pelas beiradas, né? Uma carreira pela borda. Mas, para o grande filme, a crítica... Sabe, esse filme já está com outdoor, chamada no horário nobre, ele está muito mais aparelhado do que possa o Heitor, com toda a sapiência dele, dizer se vale a pena ou não ver o filme. Não adianta mais, porque esse filme já está vendido, já está... Então, enquanto eu falava sobre a questão do gerar interesse, eu fiquei aqui pensando, né, porque são filmes que geram interesse. E aí o João fala um pouco, e acho que ele fala um pouco do que me ocorreu. Que é, bom, primeiro que assim, a gente não está justamente criticando a maneira que esses filmes chegam, a maneira meio dilúvio, né? Chega e toma o mercado e assola e não dá muita opção. Então, assim, gera interesse por quê? Como? Gera porque tem 10 milhões numa verba de lançamento, entre outras coisas, porque tem 10 milhões numa verba de lançamento. E ao mesmo tempo, é justamente isso, assim... se esses filmes já geram esse interesse, qual é a função do jornal reforçar? Assim, o que esse jornal vai trazer que as outras ferramentas, product placement, anúncio, outdoor, criar o awareness 2, 3 anos antes, enfim, eu não sei, me parece um gigante tiro no pé, assim, assim, se eu fico pensando no público que está interessado no Noé, é realmente no jornal que ele vai começar a tomar conhecimento do Noé? Uma pergunta. Eu tô fazendo uma pergunta. Assim. Só uma pequena provocação, e aí eu acho que passa uma discussão que vai mais sobre jornalismo do que sobre crítica de cinema. A grande questão, enfim, aí, voltando à pergunta da Paula, é que editor de jornal do que vender jornal. Simples. Vamos ser muito sinceros e direto. E você botar uma entrevista com o Russell Crowe na capa, e, enfim, ou sei lá, com um ator brasileiro menos conhecido, o que vai vender mais? A realidade é essa. Assim. A gente negar isso, a gente tenta brigar, e de verdade, eu acho que assim, nós 4 tentamos, outros profissionais sérios que trabalham com cinema no Brasil tentam brigar por espaço. Mas é uma briga muito cruel. Assim, como a gente estava falando, são 100 e tantos filmes brasileiros que foram lançados em 2013. Sabe? Como é que a gente vai contemplar tudo isso? E assim, dentro de um espaço mínimo de jornal, de uma crise que o jornalismo tem, o jornalismo impresso, a gente vem de uma crise, enfim, a crise não passou, mas a gente está num momento muito pouquinho melhor. Enfim, mas mesmo assim, como é que a gente vai brigar para botar todos esses filmes ali no espaço que a gente acha que que eles merecem? A gente briga, mas tem um momento que assim, a gente vai ouvir um não. Então a gente ouve muitos nãos. Eu vou discordar, André, e só porque estou discordando, já estou tomando a palavra de novo. Cada hora eu acho um argumento para tomar a palavra. Né? Mas é porque, assim, quando você faz parte de um jornal, que você está numa cadeia, uma grande rede, como é o caso do Globo, o jornal que você escreve, você está já também aparelhado de um discurso que vai, sabe, passar por todas as esferas, sabe? Vai ter lá a chamada na TV, vai ter lá o jornal referendando essa chamada, que está rolando na TV, e vai ter isso reproduzido até, sei lá, a CBN. Né? No caso do meu jornal, que, por exemplo, é um jornal secular, mas é um jornal que não faz parte de uma cadeia, é um jornal que vive do trabalho do jornalismo impresso, para a gente é importante fugir disso. Porque, senão, a gente não tem um diferencial para vender. Ao contrário, se a gente põe o tempo inteiro Noé, e aquilo que é esperado, e que o sujeito já catou na internet, já leu no site, a gente não vai ter um diferencial para vender. Porque a gente não vai ter ninguém lendo no telejornal as chamadas do meu veículo. Não tem, porque não tem esse link. Então, assim, cada caso é um caso. Vamos a mais perguntas da plateia? Por favor. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria, mais ou menos na direção do que vocês estão falando, entender um pouco como é que vocês veem o papel da crítica na questão da formação de público. Eu acho que o Heitor colocou uma questão que eu achei muito interessante, no que se refere à relação cinema e educação, porque eu acredito que o caminho, um dos caminhos, passa pela questão da educação, porque tem muito a ver com aquilo que o público tem oportunidade de ver. E, normalmente, o que lhe é oferecido é o que a mídia propaga. Né? As pessoas não têm oportunidade de
observar, de ver, de assistir outro tipo de filme, a não ser aquele que é mais divulgado. Então, ele colocou, acho que uma questão que eu acho bastante interessante, que é o caminho da educação, de trabalhar a ideia de como ver um filme, de entender que o cinema é uma linguagem. Eu acho que nas escolas existe uma situação de que, muitas vezes, o filme, né, o cinema, o filme, mais especificamente, ele é apresentado muito mais como uma ilustração de conteúdo e não como uma linguagem específica. Eu acho que esse é um problema que dificulta também a compreensão do que é o próprio cinema, né? Então, sei lá, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso e de que forma que a crítica pode colaborar nesse sentido, porque como formar um público mais crítico, mais exigente, né, mais observador. Posso falar um pouquinho? Educação. Você me permite, João? Eu vou ficar intimidado e vou ficar calado agora. Vai nada. É ruim, né? Difícil. Eu acho isso um desafio diário, assim. Eu vou falar um pouco da minha experiência, que diverge um pouco da experiência dos meninos, porque eles escrevem para jornal, e muitos deles têm essa demanda do filme que estreia e de escrever a crítica ser publicada no momento da estreia, um pouco antes da estreia. Eu vejo essa função, não sei se a palavra didática é a palavra certa, mas, enfim, essa função de formação de olhar, para mim é uma batalha diária de texto a texto, assim. E eu escrevo dos vários lugares que eu escrevo, um deles é fazendo jabá para a revista Interlúdio, que é uma revista eletrônica de crítica de cinema. Aprovação do João, então é bom. Enfim, e aí eu acho que isso é uma briga texto a texto, e isso é uma ideia que perpassa, penso eu, o corpo de redação, assim, que é tentar conversar. Primeiro, que significa chamar o público para ler esse texto, mas vem cá, vamos conversar. Você já sabe que esse filme já existe, por acaso você já viu esse filme, talvez você já leu alguma coisa relacionada nesses veículos, então vamos conversar. E vamos conversar em outros termos, justamente nesses termos, de que cinema não é só, ou, na verdade, uma coisa muito pequena é a ilustração, é o tema, enfim, cinema o discurso está na forma, então. Mas isso eu vejo isso como uma briga diária, e às vezes o texto sai bem resolvido e eu particularmente acho ok, cheguei nesse objetivo e consegui trabalhar isso, outras vezes não. Eu vejo, para mim isso é fundamental, e eu vejo como uma briga diária mesmo. E, de novo, para retomar a história da educação, que obviamente eu não sou eu não tenho pedigree de educador, mas isso é uma coisa que me inquieta. Eu tive justamente essa experiência na última aula que eu dei. Eu trabalhei num filme de vanguarda. Estou dando aula sobre cinema africano, história do cinema africano. E aí eu trabalhei um filme de... Primeira aula eu trabalhei um filme assim, mais caretão, que ilustra as questões do povo senegalês, enfim. Na segunda aula eu trabalhei um filme de vanguarda. E o pessoal pirou, no sentido positivo e no sentido negativo. Você via a cara de tilt nas pessoas, assim, de não conseguir responder aquilo. E eu acho isso um trabalho assim bastante... Demanda muita energia. Assim, demanda muita energia. Você descer e parar e pensar e colocar outros termos, né? E colocar em outros termos. Eu não sei, os meninos podem colocar, eu não sei se colocar em outros termos, trabalhar em outras chaves, que não, o filme fala o filme ilustra o filme é importante porque, enfim, não sei se no exercício deles, de jornal, de impresso, de alguém que tem que responder essa demanda do filme que estreia naquele momento, eu não sei se é possível. O cineclube, Heitor, para mim o cineclubismo é uma chave fundamental para isso. Há 5 anos eu participei da introdução de um projeto que continua até hoje lá na Bahia, que se chama Cineclube Lanterninha, que ele lida com escolas públicas e alunos secundaristas. E a exibição de filmes brasileiros e de debates sobre esses filmes. Às vezes levado pelo tema, às vezes uma vez por mês, com um projeto que agora tem um patrocínio de uma companhia telefônica, então ele cresceu, né, e consegue levar o realizador até lá, até as escolas públicas, e a resposta é muito boa, porque é um trabalho de formação
de plateia e que você encontra no aluno dessa idade um sujeito interessado em reproduzir isso, sabe? Em se apropriar desses instrumentos audiovisuais e tocar para frente. As respostas lá desse projeto são interessantíssimas. Eu não tenho mais o número, porque eu participei só da implantação e não acompanho hoje de perto, mas eu acho que o cineclubismo como um todo ele é o espaço para esse desenvolvimento do olhar. Eu acho que se a gente apoia, de alguma maneira, o Estado arranja um jeito de apoiar de maneira efetiva o cineclubismo, acho que é uma peça fundamental para poder a gente ter essa educação do olhar, essa formação do público mais consciente, mais crítico em relação aos filmes. Agora, só para entrar nessas outras questões, Chico, porque a gente tem aqui tempo de exibição, TV paga, home video, várias questões que foram listadas para a gente que a gente está passando por cima, né? Então, eu queria aproveitar esse link para dizer que hoje a TV paga, com essa obrigação de conteúdo nacional que ela tem que ter, determinado por lei, eu acho que é um espaço sensacional para a gente começar a exercitar isso, sabe? De ocupar e de ter produção independente, porque a TV brasileira ela tem uma característica que é muito diferente da televisão do mundo inteiro, que as emissoras elas são as próprias produtoras do seu conteúdo. Isso é raro. No mundo você vai ver que, em maior parte dos casos, você vai ver o percentual maior da programação são de produções que vêm de fora, e a emissora ela é uma programadora, ela faz a curadoria do que ela quer exibir, e não produz o que vai exibir, como é o modelo brasileiro, né? E acho que com essa questão de que as TV pagas agora vão ter que ter conteúdo nacional, isso vai abrir uma possibilidade, né, quer queira, quer não, meio a forceps mesmo, vai abrir uma possibilidade de que a gente tenha muita produção independente chegando na TV. Né? Aí eu acho que pode dar de tudo. Complementando rapidinho. Eu queria depois retomar a pergunta. Só complementando rapidinho. E aí, de novo, por isso que eu reforço a questão de reeducação e de aprender a ler um filme. Porque abre-se essa janela. E aí passa Pacifique. Assim, a gente precisa educar o olhar para entender o que é Pacifique, para poder ter elemento para conversar sobre esse amor que nos consome, sabe? Para conversar com filmes que trabalhem em outras vias. Desculpa. Só retomando a tua pergunta, o papel da crítica em termos de mostrar outras coisas, né, que não estão divulgadas de forma massificada. O André falou um lance interessante que muitas vezes a pauta a gente batalha bastante por uma pauta e é barrada e tem toda aquela questão econômica por trás. Então eu vejo hoje a crítica de cinema, já que está tudo já vendido, está nos outdoors, enfim, a pessoa fica sabendo do filme e se interessa através de redes sociais, de um buzzdoor que circula pela cidade. Então eu vejo o papel da crítica muito mais como provocador de formadores de opinião. Hoje em dia a gente temos que admitir que hoje os jornais eles atingem uma parcela bem menor da população. Então essas pessoas que lotam a sala para ver uma comédia, um besterol desse qualquer, sem menosprezar mais uma vez, mas as pessoas que lotam essas salas, elas provavelmente elas nem leram no jornal sobre a existência desse filme, não viram cotação, não viram se o bonequinho está sentado, deitado ou batendo palma. Mas então a bonequinho, a bonequinho, como já tomar, a bonequinho. Então eu vejo a crítica com um papel muito mais provocador, que atinge um público segmentado, e ele tem sim um papel fundamental para instigar os gestores a investir em educação, em formação. Então eu vejo mais o papel do jornalismo nessa área como provocador mesmo, e não para tentar educar o público. Vai ver esse filme que é legal. Não adianta também dizer isso se ele também não passa na minha cidade, entendeu? Então é toda uma questão, um contexto que a gente precisa ponderar bastante. Deixa eu encaixar uma pergunta aqui que veio via internet. A professora Lúcia Machado, de Campinas, pergunta sobre cota de tela. Né? A gente está falando aqui de cota de televisão a cabo. A cota de tela nas salas comerciais, ela ainda está em vigor, e ela pergunta como que ela é contabilizada, como é que ela é, na verdade, demarcada. Tem alguém que consegue responder isso objetivamente? Talvez um pouco. Enfim, não lembro exatamente os dados atuais, mas teve um pequeno aumento do ano passado para agora
na exigência da cota. Enfim, ela é proporcional ao número de salas de um complexo. Ela não é uma coisa absoluta. Enfim, se o cara tem uma sala só, eu acho que ele tem que passar 28 dias. Esse de cabeça é horrível. Site da Ancine, você acha isso fácil. Mas, enfim, e aí se você tem, sei lá, 10 salas, aí já são 400 e tantos dias, somando todas as telas. A cota de tela, que, aliás, enfim, por conta de uma ação do Sindicato de Exibidores do Rio Grande do Sul, vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal, vai à votação no Supremo, o Supremo aceitou enfim, o processo, a ação do Sindicato do Rio Grande do Sul, questionando se as cotas de telas devem vigorar ou não, que é um programa que existe desde a época de Getúlio Vargas, que obviamente foi sendo alterado, foi sendo modificado, só que, enfim, tem os exibidores, por uma questão econômica, como sempre, querem acabar com a cota de tela, que é um mecanismo bastante importante para... Na prática, hoje não precisa mais de cota de tela, porque, no geral, o Brasil inteiro bate essa cota de tela com sobra. Mas talvez no interior precise, essa questão. Acho que talvez não precisa para a gente no centro. Mas aí é que está. Mesmo no interior, se você for pegar esses filmes de pernas pro ar, eles conseguem bater essa cota tranquilamente. Isso é uma questão que surgiu, acho que por conta específica do estado do Rio Grande do Sul, onde o desempenho do cinema brasileiro sempre é muitíssimo baixo. Então, lá foi uma questão que surgiu lá, e que talvez seja porque estava na mídia agora, recentemente, talvez isso a professora de Campinas, como é que é o nome dela? Já te digo. Acho que talvez seja porque ela deve ter lido ou deve ter ouvido alguma coisa sobre a cota de tela, em função dessa questão lá com o Rio Grande do Sul, Lúcia Machado. Que a professora Lúcia trouxe essa questão. Porque, na verdade, para o exibidor brasileiro, essa é uma questão vencida já nesse momento, desde que o cinema brasileiro. Mas sabe o que eu ouvi falar, João? Eu não posso dar certeza, então vamos evitar nomes, mas eu ouvi falar que por trás do Sindicato do Rio Grande do Sul há duas redes grandes, multinacionais, colocando dinheiro para poder apoiar a ação. É uma ação antiga do Sindicato do Rio Grande do Sul. Certamente já gastaram muito dinheiro com isso. Enfim, eu ouvi dizer que não é só deles, não. Enfim. Tem a questão também de que a lei que determina a exibição de curtas-metragens também não é respeitada. Tem a questão da TV aberta, as cotas de programação local, o reclame, a propaganda, a publicidade entra nessa conta. Então é uma coisa bem esquisita mesmo, que precisa ser melhor equacionada. Deixa eu fazer mais dois convites aqui. Na verdade, um convite dividido em duas partes. Durante o Festival Melhores Filmes, a gente tem duas edições especiais do sensacional projeto Cinema da Vela, aqui do Cine Sesc. Segunda-feira que vem, dia 7, vamos ter uma discussão sobre blogueiros de cinema, uma conversa bem interessante. Vão estar aqui o Chico Fireman e o Miguel Barbieri Júnior. E na outra segunda-feira... Não, na outra não. No dia 17, a gente vai ter aqui uma conversa muito especial sobre a memória do cinema com duas grandes autoridades na preservação cinematográfica no Brasil, o Hernani Heffner e a Fernanda Coelho. Muito bem, mais perguntas aqui do público? Se não tiver pergunta, eu vou passar para o João a bola. Deixa eu falar. Sério? Então tá. Foi tudo representação. Na verdade, eu já estava preparado aqui. Mas aí eu tinha que fazer minha surpresa. Eu acho que é importante agora a gente falar um pouquinho do home video. Seguindo aqui aquele roteirinho, né? A pauta, né? O home video, né? Que a gente... o home video praticamente morreu, né? Com a circulação dos filmes via compartilhamento, né? Já um nome para não ficar falando pirataria, né? O home video morreu. As locadoras hoje são raríssimas, cada vez tão menores e com menor quantidade de títulos. As cidades pequenas, elas praticamente desapareceram, né? Eu acho que aí vem várias coisas, desde mecanismos como o Netflix, né, que é também um acesso aos filmes, como a própria questão dos filmes compartilhados, né, os arquivos via torrent. Então, eu acho que hoje esse mercado de home video que está listado aí é uma coisa em desaparecimento. Talvez daqui a uns 10 anos a gente tenha que explicar para os filhos e tal. Teve um tempo em que existia um troço chamado locadora, e o sujeito ia lá e alugava uma mídia e usava isso para ver em casa.
Porque eu sinceramente, eu não vejo mais tinha que rebobinar, senão pagava multa ainda. Aí é o VHS, né? Ainda tem isso que é antes ainda do DVD, né? Porque eu acho que eu não vejo mais saída para esse mercado de locação, infelizmente, né? Porque eu acho que tinha um certo prazer, né, nisso. Talvez como o vinil agora tem uma coisa do colecionador, talvez mais à frente a gente tenha espaços que talvez não sejam locadoras, mas videotecas, ou que vá comercializar de alguma forma esse tipo de mídia como uma coisa segmentada, específica. Mas como mercado mesmo de home video, eu acho que esse aí já foi, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que é uma coisa morta já. E mesmo porque tem muitos, e aí acho que talvez seja uma coisa em círculo, né? A gente não lança mais tantos filmes e não tem mais tantas locadoras porque não tem mais tanto público, então porque não tem mais tanto público, enfim, a gente fica girando em círculo. Eu estava falando aqui de cinema africano, eu lidei com filme, estou lidando com filmes de 60 anos, né, de 62 para cá. E de todos os filmes que eu trabalhei, tem um que foi lançado em DVD no Brasil, que é O Homem que Grita, que por acaso foi lançado pelo Jean Thomas, se não me engano. Então, assim, só um filme. Então tem assim, uma quantidade grande de filmes interessantes, bons, enfim, que se não fosse o tal compartilhamento, se não fossem os fóruns, se não fosse, enfim, seja qual o nome que utilizemos aqui, de acordo com a nosso orientamento ideológico, né, compartilhamento e pirataria, se não fosse por eles, né, nem mesmo o mercado de home video deu conta. A Blockbuster anunciou no fim do ano passado o fechamento de todas as suas lojas nos Estados Unidos. Ainda a Blockbuster em alguns outros cantos do mundo, porque são, enfim, subsidiárias, aquelas franquias, mas as lojas mesmo da matriz fecharam. Então, acho que é um mercado, como aconteceu, enfim, como aconteceu com a música, e como vai acontecer com o jornal, enfim, o jornal impresso em algum momento vai embora também, como está acontecendo com o livro, talvez demore um pouquinho mais, mas, enfim, também eu não leio mais livro físico, eu peço... Quando as pessoas me mandam um livro com uma questão profissional, eu peço PDF. E leio no iPad, eu acho muito mais simples. Da mesma forma que, enfim, hoje em dia, por exemplo, antigamente mandavam filmes para casa. Como é que a gente assiste filme? A gente assiste filme 10h30 da manhã, crítico de cinema. 10h30 da manhã numa cabine, que a gente chama de cabine, né? Que é uma sessão para a imprensa. Costuma ser 10h30 da manhã, às vezes é à noite, mas geralmente é assim. Outra opção, antigamente mandavam para a gente o filme para casa. Alguns filmes eu mandava o DVD, mandava, sei lá, o VHS, uma coisa assim. Hoje em dia é muito mais simples. Eu falo, cara, me manda o link do Vimeo. Me manda o link do Vimeo com a senha. Eu assisto lá em casa, projeto minha televisão, que é maior que muito cinema por aí, enfim, e assisto muito bem, enfim. Então, eu acho que é uma coisa de evolução mesmo. Eu acho que... eu sinceramente, eu acho mais simples. Eu acho que, enfim, são novidades tecnológicas que são boas pra gente. Tem a questão também da praticidade, né? Hoje em dia, você comprar um genérico... tem bancas em Natal especializadas em filmes lá do B. Você chega lá, tem a coleção do Bergman, tem a coleção do Bigas Luna, tem todos do Buñuel. E primeiro que você não encontra isso, e segundo que às vezes é o mesmo preço você comprar um DVD genérico ou na época alugar, é compatível. Então realmente não tem muito mais, não faz muito mais sentido. Alguém você ainda vê Bigas Luna? Pois é, eu também achei Bergman, Buñuel, Bigas Luna. Sei lá no Rio Grande do Norte, cara. Eu fiquei pensando nisso. Cara, me dá um e-mail dessa pessoa que eu quero conversar. Quem vê Bigas Luna? Pô, eu adoro. Eu tenho, inclusive. Eu vejo. Agora, eu conheço lá Natal e é realmente uma peculiaridade isso, porque não é muito comum isso. Você vai achar que talvez aqui na Augusta... Na Rua Augusta tem os camelôs de cinema de arte. Inclusive, uma vez eu encontrei o Jean Thomas e ele disse, olha para aí, os filmes estão aí, mas estão aqui. Ó. O mesmo filme que estava em cartaz lá na sala estava ali. Então, assim, mas é muito específico isso. Acho que vai daquilo que... Acho que alguém mandou essa fala para você, né, Chiquinho? A ausência de opção faz com que o sujeito acabe criando outro tipo de mecanismo. Mas o mais comum mesmo é o compartilhamento, que hoje é um troço que é absolutamente... Né, você escolhe não só a qualidade, porque talvez o André, me parece, não tem muito saco de ficar lá baixando coisas, mas hoje você escolhe se você quer em Blu-ray, você escolhe qual definição que você quer baixar. E está tudo muito fácil, está tudo muito à mão, sabe? E você depois, se você tiver um projetor em casa, você vai projetar na parede. E melhor, como você mesmo disse, do que boa parte dessas salas digitais que a gente tem hoje. Porque a gente falou em sala digital, Chiquinho, e uma coisa que a gente não falou é que a gente tem qualidade e qualidade. A gente tem algumas salas equipadas com o que seria a terceira geração, já lá atrás, 3 gerações atrás do que seria o padrão de exibição, e tem salas que nem isso tem, que estão exibindo um troço lá que é quase um data show.
né? E muitas assim funcionando comercialmente pelo Brasil. Então, assim, não é só crescer o número de salas, mas o aparelhar essas salas, né? Porque o que a gente tem em digital por aí é um troço muito precário, né? O Yuno citou a lei do curta, isso estimulou um internauta que está nos assistindo, o Ezio Peçanha de Santos, a perguntar: antes existia a obrigatoriedade dos curtas brasileiros antes dos longas estrangeiros nas salas comerciais. Isso vigorou até 1990, depois caiu em desuso. Como ficam os curtas que são produzidos hoje, né? E aí eu vou responder, tá? Hoje os curtas eles têm como talvez a janela principal, né, os festivais de cinema, é onde eles são vistos e discutidos, é onde eles têm repercussão. Então, a gente pode dizer que desses estimados 220, 240 festivais de cinema que existem no Brasil, nas 27 unidades da federação, hoje, 80% ou 90% desses festivais, se não mais, passam curtas-metragens, principalmente brasileiros. Tem nas TVs a cabo ainda, TVs a cabo, pouco espaço para curtas. Então a gente tem o Canal Brasil, o Canal Curta e mais uma ou outra outro canal TV que passa. Brasil compra também. TV Brasil acho que continua passando curtas. Acho que o Sesc também, Sesc TV. Sesc TV tem programas de curta, mas é pouco perto da quantidade. Estima-se que hoje no Brasil se produz anualmente mais de 1.000 curtas-metragens, o que é uma produção bastante interessante, não só numericamente, mas pensando que o curta é produzido também nas 27 unidades da federação, em estados onde nem se sonha em fazer longa, lá tem produção de curtas. Eles estão longe das salas de cinema, realmente, e não creio que tão já eles voltem a ter esse espaço tão nobre. A lei caiu em desuso justamente por não ser respeitada, né? Então perdeu o sentido. Que, na verdade, em 1990, o governo Collor, no seu primeiro dia de governo, extinguiu várias instituições cinematográficas federais. E uma delas era o órgão que organizava, legislava e fiscalizava o cinema. E, ao cair esse órgão... Concine, né? Chamava o Conselho Nacional de Cinema Concine. Com essa extinção ficou inviável a continuidade da prática lá da legislação mesmo. Pois não. Posso? Eu queria, porque acho que a gente já está chegando no final, Estamos. né, Chiquinho? Então eu queria voltar para a sua questão primeira, né? Que você falou do tempo de permanência dos filmes, e essa é uma das coisas que a gente está pautado também para tratar aqui. E o tempo de permanência, ele se dava, era maior, talvez nos anos 70, nos anos 80, mas eu queria lembrar que também a quantidade de títulos lançados era muito menor do que agora. Eu acho que isso é porque a gente está pintando um quadro que parece sempre caótico, apocalíptico, mas assim, a gente tem que ter em mente o seguinte, que se hoje a gente tem um mercado com uma concentração muito grande, ou seja, poucos títulos com bastante espaço, tanto de exibição como tempo de permanência, a gente também tem muitas outras janelas, os circuitos alternativos que não existiam antes, nessas pequenas salas, que acabam dando vazão a títulos que sequer teriam chance de circular em outra época, né? Quem viveu os anos 70, 80... quem viveu os anos 70, 80, Chiquinho, e talvez mais alguém aqui na mesa, se lembra que a gente, para ver um título em cartaz também, um filme italiano, um filme francês, era uma coisa rara. Ou esse filme tinha uma indicação ao Oscar, ou era de um autor importante, ou então esse filme dificilmente chegava ao circuito exibidor, né? Não chegava, simplesmente ele não chegava. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente diz, que bom, antes a gente tinha um filme de Fellini que durava 2 meses em cartaz. Mas vá ver quantos filmes italianos tinham naquele ano que esse filme de Fellini ficou 2 meses em cartaz. Sabe? E hoje, de um jeito ou de outro, a gente tem uma quantidade maior de títulos circulando. Eu tenho uma expectativa muito boa com isso, de que, embora a gente tenha o grosso do mercado, aí eu estou falando de questões mercadológicas mesmo, o grosso do mercado apostando numa coisa monotemática, num tipo de produto e numa repetição de fórmula, a gente tem muitas outras cadeias que estão se formando aí. Eu acho que a partir das redes sociais, principalmente, as pessoas criam seus fóruns e criam seus lugares onde as pessoas estão vendo filmes que eu não sei, que eu não estou vendo, que o Heitor não está vendo, e que talvez só o cara que está acompanhando mais de perto sabe.
E tem esses filmes eleitos daqueles grupos e daquelas, sabe? Eu acho que há uma circulação de filmes hoje bastante interessante e que está fora desse, claro, está fora desse eixão da distribuição já contaminado, mas que, ao mesmo tempo, existe. Ou seja, há alguma circulação. E antes a gente tinha muito menos títulos. Deixa eu discordar e concordar. Mas eu vou discordar no seguinte: o número de filmes lançados em salas hoje não é maior do que era antes. Então, assim, eu lembro, nos anos 70, o Estadão de São Paulo tinha o jornal tinha um crítico chamado Rubem Piáfora, que uma das fissuras dele, uma das obsessões, era registrar todos os filmes que eram lançados, inclusive no auge da pornochanchada, todas as pornochanchadas, com ficha técnica completa. Os filmes, acho que naquela época, entravam às segundas-feiras em cartaz. No domingo, você abria o Estadão e tinha lá todos os filmes. E os números de lançamentos eram parecidos com hoje. 9 longas, 10 longas por semana. Agora, eu concordo que hoje, juntando as outras janelas, as outras possibilidades, o universo é infinito, né? Eu lembro que em Tiradentes, há 10 anos, eu encontrei uns meninos do Ceará que estavam começando a fazer os primeiros filmes, que era um coletivo chamado Alumbramento. E aí comecei a conversar com eles porque eles tinham um repertório cinematográfico impressionante. Eles tinham visto, naquela altura, faz mais de 10 anos, todos os filmes do Pedro Costa. Eles tinham visto todos os filmes do Achat Pong. E eu falei, cara, mas como? Esses filmes nem em São Paulo passaram. Naquela altura, nenhum filme desse cineasta tinha passado, nem em festivais, nem em São Paulo, nem no Rio. E eles começavam a citar filmografias completas que eles tinham visto. E eu falei, mas, cara, como é que vocês conseguem ver isso em Fortaleza? Baixando. Internet. E aí o mundo é o limite, né? O que existe produzido de imagens é o limite. E isso é fascinante mesmo. As possibilidades que a gente tem hoje de ver filmes dos anos 10, dos anos 20 que existam ainda, ou filmes de cineastas absolutamente obscuros de países exóticos do mundo, é uma possibilidade que não existia antes. Isso é verdade. Eu sou curador de um festival lá em Vitória da Conquista, né, lá na Bahia. E ano passado a gente levou duas oficinas com o pessoal da Escola de Cinema de Cuba, né? Onde a gente imagina que, se aqui já é assim, imagina na Jamaica, não tem essa piada, né? Imagina lá em Cuba. E é incrível como eles conheciam absolutamente toda a cinematografia mundial, inclusive obra recente e filme nem lançado. Porque tinha um mercado, não tem lá em Cuba um mercado de circulação independente, de compartilhamento, que é fortíssimo. Inclusive séries inteiras, novelas brasileiras, eles acompanham quase que em tempo real. Quer dizer, há essa coisa da internet, esses nichos de distribuição que a gente não conta como mercado formal, que é isso que você está dizendo, Chico. É impressionante. É aí que as pessoas têm acesso e assistem as coisas. Eu tive em Teherã uma vez para um festival de cinema e tem um museu muito bonito, aliás, em Teherã, que é um museu de cinema iraniano. E do lado do museu tinha uma barraquinha onde as pessoas gravavam na hora as filmografias completas de quem você quisesse. Você escolhia ali o diretor, não só iranianos, americanos, sobretudo, que é o que eles mais gostam. Enfim, e gravava tudo ali na hora. Você levava, se você comprasse ali os DVDs, você levava para casa, que eles, enfim, isso no Irã, que é um país com 1000 restrições. Bom, meus amigos, a gente está chegando no horário aqui. Amanhã esse seminário continua. Eu quero convidar vocês. Amanhã, às 19h30, a gente tem mais uma rodada aqui para pensar o que tem acontecido, e amanhã especificamente o que aconteceu nesses 40 anos que existe o Festival Melhores Filmes. É o mais antigo festival de cinema de São Paulo. Esse seminário termina daqui a 2 anos, né? Ele vai poder contemplar isso tudo. Não, eu estou curioso para ver como é que as pessoas amanhã vão sintetizar esses 40 anos, inclusive porque a maioria daquelas pessoas não tem 40 anos de vivência de cinema. Então eu vou estar de olho porque eu praticamente tenho 40 anos de vivência de cinema. Tem uma fala final, Chiquinho? Como é que é? Tem uma fala mais final? Mais uma, João. Porra, João. Assim, se todo mundo topar de forma sintética, a gente faz. Só começa comigo. Tá bom. Não, eu só queria citar um caso que é muito interessante, que é o do Halder Gomes, que você levantou. Eu conversando com ele, ele dizendo... Porque no filme, quem assistiu o Cine Hollywood, ele disse que deu uma voadora na pleura, né, que é o golpe mortal. Nossa. Que derruba. Na verdade, ele, mais do que deu uma voadora na pleura, ele torceu o mercado inteiro. E é um caso que eu acho que a gente tem que avaliar bastante, não só porque ele começa com a distribuição regional e toma o Brasil todo, como ele inverte vários processos. Ele exibe na TV aberta,
para depois chegar agora na TV fechada, para agora chegar no dispositivo de o TV por demanda, né, que é outro dispositivo. Ele inverteu toda a lógica do mercado, né, porque ele já passou na Globo em horário nobre e agora está cumprindo outras etapas, e em todas elas o filme foi bem sucedido. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com esse caso específico de Cine Hollywood, o quanto essas regras de mercado, que a gente acha que são tão engessadas, então elas, de repente, elas podem ceder em algum lugar. Elas têm algum ponto vulnerável, senão esse filme não teria acontecido. Então, eu deixo no ar essa questão de que o mercado pode ter esse ponto frágil, né, para ser atacado. O fascinante do cinema, do fazer cinema, é que não é uma fórmula pronta e única. Senão a produção dos filmes não seria um risco, senão a exibição dos filmes também não seria um risco. Então, sempre há de haver espaço para surpresas e para criatividade, inclusive na exibição, né? Quase Gilberto Gil na fala, não foi? Quase um crioulo, né? Agora, a bola da vez é o crioulo. Coitado. Não, eu acho que o mercado é feito por pessoas, acho que é um pouco por isso. Acho que, enfim, não existe ali uma entidade, mercado. A gente, às vezes, tende a crer isso, uma entidade maléfica, que, enfim... Não é assim que funciona. Quem compra as coisas é a gente, quem vende é a gente também. Enfim, então, acho que é um pouco isso. A gente pode mudar essa lógica, eventualmente. Enfim, como fala final, rapidamente... Só um conselho para o colega que perguntou sobre as cotações: não veja as cotações, leia o texto, porque eu acho que os textos dos bons críticos, enfim, acho que há muitos bons críticos por aí, são que dizem mais. Sei lá, eu gosto muito quando a pessoa chega para mim e fala: cara, eu li seu texto e o meu texto era super negativo quanto um filme, mas eu fiquei morrendo de vontade de assistir. Eu acho que aí eu consigo cumprir meu papel, enfim, que eu acho que é tentar realmente despertar em alguém, enfim, um interesse por aquela obra, independentemente se eu gostei ou não. Aí, enfim, acho que... Então esquece as estrelas, os bonecos. Oi? Mas não mata o bonequinho. Não mata. Não mata o bonequinho. Não precisa ser radical, tá vendo? Olha só, pra quê? Pra que essa maldade no coração? Poxa, Paulo. Quer comprometer o rapaz. Imagina se ele mata o bonequinho, amanhã ele está desempregado. Pois é. Heitor? Só agradecer quem teve a paciência de assistir. E Uno? Bom, agradecer o convite, convidar vocês para conhecer lá o Rio Grande do Norte. Opa, eu aceito. Opa! Secretário de Turismo. E que venham festivais, e que venha o Festival de Gostoso. Enfim, a gente está muito mais hoje realmente focado na questão de distribuição, de absorver o que está rolando, de ir atrás dessa distribuição criativa que o Alder fez com o Cine Hollywood. Então, assim, espero que realmente as coisas, a partir disso, comecem a mudar e esse mercado comece a prestar mais atenção, que há, sim, público interessado em ver além do que eles mostram para a gente. E quem nasce gostoso é o quê? Gostosense. Gostososo. Não, e é legal que lá é farmácia gostoso, a lan house gostoso, supermercado gostoso, é tudo gostoso. Tudo é gostoso lá. Muito bem, meus amigos, agradeço a atenção de vocês, peço uma salva de palmas para os amigos e até amanhã.